Hoje faz exatamente um ano que eu parei de beber álcool e olha, não foi fácil. Eu achava que sem beber eu iria me afastar de amigos, perder alguns rolês, ficar travado, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Meu corpo mudou, minha mente mudou e eu descobri coisas que eu nem teria imaginado. Nesse vídeo aqui eu vou te contar por que eu decidi parar de beber, os benefícios que apareceram depois que eu tomei essa atitude e algumas dicas práticas para quem também quer tentar adotar esse hábito de parar de beber. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Dilema e aqui eu falo sobre criatividade, escrita e algumas reflexões pessoais também, abordando temas de tecnologia, inteligência artificial, entre outras coisas. E bora partir para o conteúdo? Mas antes, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. Vamos partir da principal pergunta: por que eu decidi parar de beber? Nesse momento, eu vou trazer uma abordagem tanto dos meus motivos pessoais e também motivos externos que me levaram a tomar essa decisão de parar de beber. Como todo mundo bem sabe, o álcool tem muitos malefícios, é uma substância que é legalizada, ainda assim traz muitos prejuízos para a saúde, no sentido físico, mental, emocional também, que inclusive tem uma análise feita com mais de 100 estudos e cerca de 4,8 milhões de pessoas que participaram desses estudos, em que mostra caso de mortalidade por todas as causas através do uso do álcool. Considerando todos esses malefícios de estudos, de reportagens, de notícias que abordam casos de agressividade, de violência, problemas de saúde, problemas emocionais, dependências, são muitos motivos que começaram a me fazer repensar o meu uso do álcool e também os meus motivos pessoais, que há um tempo eu já tinha esse desejo de parar de consumir o álcool, mas eu tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente sai, encontra amigos, encontra pessoas, está em algum ambiente que é entediante, pensa que o álcool vai tirar o tédio daquele lugar, e aí eu sempre acabava pendendo para a bebida. Mas foi um episódio específico que me fez tomar essa decisão de parar de beber, que foi quando eu machuquei o meu joelho que já estava lesionado. Então hoje faz exatamente um ano, 2 horas, 43 minutos e 5 segundos que eu parei de beber, contando até os milésimos de segundos, porque querendo ou não é uma coisa difícil manter essa consistência de não consumir álcool. Hoje eu falo que os meus motivos de ter parado de consumir bebida alcoólica é holístico. Tem um pouco da saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, mosquito, saúde espiritual também, vibracional. Então, são várias coisas que me levaram a tomar essa decisão de parar de consumir álcool neste dia de hoje, que completa 365 dias cravado. Ai, mosquito! Então vamos lá. Para você entender o que mudou de verdade, eu vou dividir em 4 áreas de que eu observei mudanças nessa minha decisão de parar de tomar bebida alcoólica, que essas 4 áreas são o corpo, a mente, o financeiro e o social. No corpo, a diferença foi gritante, porque eu estava e ainda estou com alguns problemas digestivos, então o álcool por si só atrapalha muito a nossa digestão, nosso processo de metabolismo, o nosso estômago no geral. Nossa, gente, que mosquitos! Então o álcool ele atrapalha muito o nosso processo digestivo, inflama nosso estômago, inflama nosso corpo. Eu percebi que depois que eu parei de tomar álcool, eu me senti mais energizado, senti a minha pele melhorar, a pele do rosto, a hidratação também melhora, porque o álcool desidrata e incha a gente. Então eu tive essa sensação de leveza, não ter ressaca, não ter dor de cabeça, que isso já é ótimo por si só. Na esfera da mente, a mudança já foi mais profunda. Além da ressaca física, tem a ressaca moral também. Muitas vezes eu me passava no uso do álcool e sempre vinha um sentimento de arrependimento ou até de esquecer alguma coisa, ou de ter feito algo que não deveria ter feito ou falado.
também me trouxe mais energia, assim como me trouxe energia física, me trouxe mais energia mental também. Uma coisa bizarra que me aconteceu nos primeiros meses de quando eu tomei essa decisão é que eu tive sonhos muito realistas bebendo. E eu acordava em desespero, pensando que eu de fato tinha bebido, que eu tinha quebrado o meu processo de parar de beber álcool, que eu teria que começar de novo. Eram sonhos muito realistas que hoje em dia não acontecem mais, só que nos primeiros meses vieram muito forte. E uma descoberta que eu tive é que o álcool perdeu sentido para mim. Me incomoda, me irrita ambientes com álcool, já é uma questão minha, porque cada um com as suas coisas, mas é algo que hoje em dia me incomoda, ambiente com álcool. Acho uma coisa sem sentido. Tive essa mudança assim nessa chave da cabeça. Sobre o financeiro, as pessoas já estão começando a vir para o parque andar. Acho que eu vou me mudar de lugar. Então, pera aí que eu vou me mudar de lugar. Vamos lá. Sobre o financeiro, cara, isso é muito interessante. Eu tenho um aplicativo, o Dailyo, que eu já falei aqui outras vezes, que eu tenho uma atividade que eu marco às vezes que eu bebi ou que eu fiquei bêbado. Eu faço essa distinção. Mas comparando o período anterior, o ano anterior de quando eu parei de beber, que eu parei de beber 15 de setembro de 2024, no ano de 2023 eu marquei 70 vezes em que eu bebi consumi algum tipo de bebida alcoólica. Então, fazendo uma conta rápida de um gasto em média de R$ 40 para cada vez que a gente bebe, e isso desconsiderando o transporte, que se gasta na festa, o ticket, o ingresso, eu gastei em torno de R$ 3.000 em bebidas alcoólicas. É muito dinheiro para se gastar com álcool. Dá para comprar um console, um videogame, um eletrônico qualquer. Isso sem contar os outros anos. Isso também porque eu preferia beber destilados, vodka, Skol Beats. Então me pegava mais rápido nesse sentido. O peso financeiro foi um dos principais para mim, sendo bem sincero. Óbvio que tem as melhoras físicas, emocionais, mas o financeiro era aquela coisinha assim que liga tudo. Então é muito gasto. Começa a anotar tudo que você gasta quando bebe. Você vai ver o tanto que você gasta. Te juro. E o que não se gasta com álcool, investe. Faz uma conta numa corretora, vai investir em ações, vai investir em renda fixa, vai investir em tesouro direto, títulos públicos, deixa no cofrinho do Nubank, do PicPay, invista esse dinheiro, não joga no álcool. Sério. Ah, ainda tenho, e tem outro ponto, a área social, das amizades, das saídas. Cara, esse foi o maior desafio, porque eu conheço muita gente, eu gosto de conhecer pessoas, de conversar, de fazer amizade. É comum da gente fazer isso em festas com pessoas bêbadas, estando bêbado. E é muito difícil porque os rolês dessas pessoas é majoritariamente para bares ou para festas. E esses ambientes puxam o álcool. E aí foi um desafio para mim, por muito tempo eu deixei de sair, consequentemente, sem o álcool eu evitei sair até pelas tentações também, porque nesse começo, quando você vê as pessoas bebendo, você sente vontade, você acaba cedendo. Então eu passei um bom tempo sem frequentar ambientes que se consumia álcool. Hoje em dia eu sugiro outros lugares para sair com esses meus amigos, para ir em café, em restaurante, no cinema, numa luderia, num parque. Só que muitos não gostam, às vezes eu acabo saindo sozinho também para aproveitar estes momentos de tempo livre sem álcool. E quando eu saio com os meus amigos, eu não bebo. Isso é outra coisa, porque por mais que eu esteja há um ano sem beber, as pessoas esquecem e ainda oferecem bebida para você, mesmo você reafirmando que parou de beber. As pessoas se passam, se perdem, alguns até insistem. Então, nesse momento é importante falar não.
para essas bebidas. Fala não. A referência veio a Eliana na hora na minha cabeça. Drogas? E aí é isso. Eu fiquei receoso de ficar travado nas festas, ou de não me divertir, mas cara, não é necessário beber para se divertir. Quando você para de beber e passa a se divertir, você vê que dá sim para acontecer. Quando você para de beber e vai para os lugares e se diverte sóbrio, você vê que é possível. Antes da gente ter a experiência, a gente não pensa por essa forma, mas vale a pena. Essas são as principais áreas que foram afetadas, que eu percebi para mim. Se isso fez sentido para você, deixe um comentário. Se você já teve uma experiência parecida de ficar um tempo sem álcool, deixe um comentário aqui embaixo. E não esquece de deixar um like no vídeo, que agora eu vou trazer dicas para você que quer parar de beber ou ficar um tempo sem álcool também. Eu quero que vocês vejam este céu de Brasília. Vou mudar aqui a câmera de lugar, tá? As dicas. Considerando que abandonar o hábito do álcool é difícil, pensa em abandonar por um curto período. Primeiro uma semana, depois 30 dias. Se der certo, dobra a meta. 60 dias. E vai continuando nessa constância de não consumir o álcool o máximo que você conseguir. Eu não estipulei uma meta para mim. Eu decidi parar de beber e o meu objetivo é ficar o máximo de tempo sem beber que eu conseguir. Já consegui 1 ano, quero manter por mais 1 ano, mais 2, e eu não estipulei. Vez ou outra me vem uma vontade de beber surreal, mas eu me seguro, coisa do momento. Então é ter essa noção de que as coisas vêm e passam, as vontades passam, e é pensar em todos os pontos positivos que o hábito de não beber proporciona, nas áreas do corpo, da mente, do financeiro e do social também. Porque, inclusive, um dos benefícios da parte social é você evitar conflitos com pessoas próximas, evitar confusão, contenda, não se envolver em brigas, ou não se lesionar, não se machucar, não ter doenças. Então, são muitos pontos positivos que não beber álcool pode proporcionar. Então, a dica é essa: pensa nos pontos positivos do não uso do álcool. Outra dica importante é você mudar os seus ambientes que você frequenta, pelo menos nesse primeiro momento de evitar o álcool. Porque pensa bem, você tem um problema. E se você vai para um meio em que aquele problema está, qual é a chance do problema te alcançar? Muitas. Por isso, evite ambiente que tenha muita bebeção de álcool, festas, bares. Até alguns amigos que bebam muito, pelo menos nesse primeiro momento, que você cria a resistência do álcool, de saber e de conseguir falar não e de recusar convites. Porque é impressionante, né? Quando a gente para de beber, as pessoas oferecem, mas quando a gente está bebendo todas, ninguém quer oferecer bebida pra gente. A gente tem que pagar e comprar tudo, gastar R$ 5.000 por ano. Mas é isso, fale não. As pessoas querem que você beba. Elas vão querer que você beba. Eu te juro que quem bebe quer que você beba para não beber sozinho e não se fuder sozinho. Então seja você a pessoa que não bebe para incentivar os outros a não beberem. Já pensou se a indústria alcoolística, a indústria do álcool, enfim, cai? Eu quero a criminalização do álcool. Bom, recapitulando tudo que falamos, tem os malefícios do álcool, tanto para si quanto para o mundo, que você pode causar no mundo e que o mundo causa para você, de acidentes, de violência, de doenças, de mortalidade, índices altos de mortalidade. Parar de beber vai trazer benefícios em várias áreas da nossa vida, como no corpo, na mente, no financeiro e no social. E por fim, para parar de beber ou ficar um momento sem beber, pense nos pontos negativos do álcool e siga as dicas que eu te dei. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, se inscreve aqui embaixo. Uma coisa que você pode fazer para te ajudar a se desprender do consumo de álcool é escrever, adotar o hábito da escrita. Você pode conferir isso nesse vídeo aqui que eu fiz sobre escrever e os benefícios. E se você gostou, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa o like, toda semana eu tô aqui. E foi tudo. Tchau, Réu!